Amém. Eu quero compartilhar com você uma palavra a respeito de estar a sós com Deus. Estar a sós com Deus. Um dia, quando Jesus ensinou os discípulos, porque eles perguntaram, Jesus disse: quando você for falar com o Pai, você entra no seu quarto, fecha a porta, e o Pai que está em secreto te ouvirá. Isso fala do momento de intimidade com Deus, que é tão importante. Mas eu quero falar com você alguma coisa a respeito de alguns momentos da nossa vida que o Pai, o nosso Pai, finalmente olha para você e fala: filho, está na hora, você precisa de um tratamento. Eu quero te abençoar, eu tenho o desejo de te abençoar, mas você precisa ser tocado, você precisa ser tratado para que eu possa te abençoar. E aí a gente vai usar a palavra do Senhor como exemplo, porque a palavra foi escrita para nosso ensino, de um episódio na vida de Jacó. Começa pelo nome de Jacó, né? Jacó significa usurpador, enganador, usurpador. Jacó passou 20 anos fora de casa, né? Ele passou 20 anos longe da sua terra natal. Nesses 20 anos ele trabalhou 20 anos, trabalhou duro. Ele trabalhou 7 anos pelo amor de uma mulher, de Raquel. Só que quando ele, então, depois de trabalhar 7 anos, ele pensou que teria Raquel, e ele foi enganado por Labão, pelo pai dela. Ele falou: não é costume aqui na nossa terra dar a filha mais nova antes da mais velha. Você vai receber Lia, ou Leia. Não, Raquel. Mas eu não sabia disso. Mas é assim. Ele só soube depois de 7 anos de trabalho. Então, ele falou: mas eu quero Raquel. Então, ele ficou, e o trato foi: você trabalha mais 7 anos, então, e aí você vai ter Raquel. Ele trabalhou mais 7 anos, e depois de 14 anos, então ele recebeu Raquel como esposa. Estou falando de Jacó. E aí, então, era a hora dele voltar para casa. Ele queria voltar para sua terra natal. Só que daí ele ia voltar de mãos vazias, ia voltar sem nada. Ele falou: mas eu trabalhei 14 anos, eu vou voltar sem nada. Você tem as suas esposas. Mas se você trabalhar mais, então você vai voltar com bens, com rebanhos. Pois então Jacó trabalhou mais 6 anos para ter os rebanhos. Durante esses 20 anos, a palavra do Senhor fala que Labão mudou o salário dele 10 vezes. Ele alterava o trato. E não era para melhor, era sempre para pior. Durante 20 anos ele foi enganado. Mas ele era o enganador. Ele era o usurpador, ele era o enganador. E Deus estava tratando com Jacó. Percebe? Deus estava tratando com Jacó. Quando ele tinha fugido, por que ele fugiu da sua terra natal? Porque ele enganou o seu irmão Esaú, enganou com a ajuda da sua mãe, mas ele enganou o seu irmão, pegou a primogenitura, recebeu a bênção da primogenitura do seu pai Isaac, e Esaú ficou tão furioso, porque ele foi enganado, foi um embuste, um artifício que ele fez, o Jacó fez, ele era enganador, que o Esaú falou: eu vou te matar, e ele fugiu, ele ficou foragido por 20 anos, nesses 20 anos, como eu disse, ele foi enganado, Deus estava tratando a vida dele. Mas finalmente, quando ele resolve voltar para casa, porque Deus falou para ele: você pode voltar agora para sua casa, para sua parentela, porque Deus tinha um plano para Jacó, né? Até então, Deus era o Deus de Abraão e de Isaac. O próprio Jacó falava o temor de Isaac, temor com T maiúsculo, Deus de Abraão, o temor de Isaac. Mas Deus ainda não era o Deus de Jacó. Deus estava trabalhando na vida de Jacó. E então, quando ele vai voltar, ele estava apavorado.
Ele estava com muito medo, porque ele ia ter que se encontrar com Esaú, porque já tinham se passado 20 anos e ele nunca tinha se acertado com seu irmão Esaú. E Esaú disse que ia matá-lo. Então Jacó ia precisar de um momento a sós com Deus. Mas ele não sabia disso. Eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, Gênesis 32. Gênesis 32. E foi também Jacó o seu caminho. Então, aqui já fala do episódio quando Jacó está voltando para casa. Ele está voltando para o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. Os anjos de Deus encontraram com Jacó no caminho. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Mahanaim, que quer dizer 2 exércitos ou 2 acampamentos. Ele tinha então o acampamento dele e o acampamento dos anjos de Deus. E pronto, mais nada. Deus mandou os anjos ao encontro de Jacó, porque Jacó precisava ter um encontro com Deus, porque ele estava voltando para casa e ia enfrentar um grande problema, e Jacó não entendeu nada. Ele viu os anjos do Senhor e falou, esse lugar aqui é Mahanaim, é o lugar de 2 exércitos. Você faria isso? Encontrar os anjos de Deus, ele sabia que eram os anjos de Deus, e simplesmente ele deu um nome para o lugar, e continuou voltando para casa. E aí, meus irmãos, Jacó bolou um plano. Ele falou, vou fazer o seguinte, eu tenho muitos bens, eu tenho muitos rebanhos, e eu vou dividir os rebanhos, eu vou mandar mensageiros na minha frente, cada rebanho vai com um mensageiro, e à medida que forem encontrando com Esaú, porque certamente o Esaú vai saber que eu estou voltando e vai vir para se vingar, e aí cada vez que um dos mensageiros encontrar com Esaú, meu irmão, entrega o rebanho para ele. E eu vou dando presentes, e vou dando presentes, e vou dando presentes, e tudo que eu tenho eu vou entregar para Esaú. Quem sabe ele preserva a minha vida, a vida das minhas esposas e dos meus filhos. Ele fez um plano, parece bom, não parece? Mas ele continuava apavorado, ele não estava com paz, ele continuava apavorado, com muito medo, mesmo tendo feito os seus planos. Já aconteceu isso com você? Deus apresentou primeiro os anjos para ele, ele não entendeu que era para ter um encontro com Deus, deixou de lado e começou a fazer os seus planos. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem e que faz da força do seu braço o seu Deus. Quantas vezes a gente confia na nossa sabedoria, nos nossos planos, no nosso dinheiro, na nossa saúde, nos nossos contatos, não é? E aí vai dormir e não consegue dormir, não tem paz. Não tem paz. Isso estava acontecendo com Jacó. E ele precisava de um tempo a sós com Deus. Então no versículo 22, vamos ver agora o versículo 22. Gênesis 32, 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Ele atravessou o vale do rio Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó, usurpador. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Israel significa aquele que luta com Deus. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome.
e disse: por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó, o nome daquele lugar, Peniel. Peniel quer dizer a face de Deus, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. A minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém. Irmãos, ali naquele momento da vida de Jacó, ele foi deixado a sós com Deus. Ele ficou sozinho com Deus. Oh, que bênção. E ele ficou ali porque era um tempo de tratamento do caráter dele. Ele já tinha passado 20 anos longe da família. 20 anos ele estava sendo enganado por aquele que viria a ser o seu sogro. E mesmo depois de 20 anos, olha para a sua vida. Às vezes a gente fala: meu Deus, eu já estou há tanto tempo e eu continuo igual, parece que nada muda. A gente às vezes fala: esse irmão não é crente. Mas não é crente, não tem Espírito Santo, não é possível, não muda. Cai de novo nos mesmos erros. Jacó, depois de 20 anos, ele estava igual. Ele teve um contato com os anjos de Deus, ignorou, fez os seus próprios planos, as suas artimanhas: eu vou fazer isso vai dar certo, eu vou mandar, vou resolver com meu irmão. E continuava sem paz, sem paz, sem paz. Ele precisava de um tempo a sós com Deus. Mas era um tempo de tratamento. Agora percebe uma coisa, meu irmão, minha irmã. Nesse momento, Jacó, ele não tinha mais nada. Tudo que Jacó possuía, ele já tinha mandado na frente. Ele mandou as esposas, mandou os 11 filhos, mandou todos os seus servos, mandou os bois, as ovelhas, as cabras, os burros, os camelos. Ele mandou tudo. Ele ficou sem nada, ele estava sem nada. Só sobrou ele e a alma dele que não tinha paz. E nessa situação foi que ele teve um encontro com Deus. O Senhor Deus viu a necessidade de Jacó e foi ao encontro de Jacó. A Bíblia fala que quando ele estava ali, lutou com ele um varão. Jacó estava ali, irmão, sozinho, angustiado, aflito, e aparece um homem e luta com ele. Ele não provocou essa luta, mas pela passagem a gente entende quem era esse homem. Era o anjo do Senhor. Por isso que depois ele fala: eu vou dar um nome a esse lugar aqui é Peniel. É face de Deus, porque eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva e eu não morri. Então, Deus vê que Jacó precisa de ajuda. Ele tinha feito uma oração antes, você vai ver. E aí Deus se apresenta e começa a lutar com ele. Você espera isso de Deus quando você pede ajuda para Deus? Ou você ainda é aquele crente, desculpa falar assim, aquele crente nenezinho que ainda usa fralda e sempre quer que o pai pegue você no colinho e fala: filho, você fez tudo errado de novo, filhinho, mas como você ainda é neném, fica de castigo no berço. Daqui a pouco o papai vem e agrada ele e dá uma mamadeira de novo, porque é neném. Mas você não é mais neném, irmão. A Bíblia fala em Hebreus: olha, pelo tempo que já decorreu da sua salvação, você já devia ser maduro. Jacó já era para ser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas ainda era o Deus de Abraão e de Isaac, porque Jacó ainda precisava ser tratado. E ele está finalmente voltando para a terra da possessão, a terra da promessa, e vai voltar com aquele caráter de usurpador. Deus fala: eu vou ter um encontro com esse moço, vou ter um encontro com esse rapaz. E Deus chega e o anjo do Senhor luta com ele, e luta, e é luta. Fala que eles lutaram.
a noite inteira, até que começou a amanhecer o dia. E ali Deus provocou o zelo de Jacó, né? Deus provocou o brio de Jacó, porque Jacó então começou a lutar com o anjo do Senhor, e lutava, e o anjo do Senhor não prevalecia. Ei, a Bíblia fala que o menor no reino dos céus é maior do que o maior aqui na terra. É claro que o anjo do Senhor estava deixando a luta ser igual, né? Mas ele viu o esforço. Você que tem um filho do tamanho da minha netinha, ou tem um neto do tamanho da minha netinha, de 2 anos, e quantas vezes a netinha fala, vamos brincar de pega-pega, vô? Falo, vamos, primeiro eu. Aí ela sai correndo, né, Helena? Ela sai correndo, eu saio correndo atrás dela. Você acha que pega ou não pega? Mas a gente deixa primeiro ela correr um pouco, né? Ela corre um pouco, ela passa assim, opa, escapou, aí você vai, peguei. Ela pensa que a luta é igual, é gostoso assim, né? Ela fala, agora você, vô. Aí eu saio correndo, e de repente ela me pega. A gente se deixa ser pego por ela, não é? Por amor. Deus faz assim com você. Mas tem hora que Deus vai endurecer com você. Tem hora que Deus vai endurecer com você, por amor. Então ele foi e lutou com Jacó. E a luta até parecia igual. Mas então Deus viu o esforço de Jacó. Jacó estava se esforçando, ele estava lutando, ele caía, lutava de novo e ia de novo. Até que o anjo falou, olha, me deixa aí porque já está amanhecendo. E aí Jacó falou aquela coisa que ele mais precisava falar. Eu não vou deixar o Senhor ir sem me abençoar. Eu estou lutando pela minha bênção. Não vou deixar você sair daqui, Senhor Deus, sem a minha bênção. Você está entendendo? Jacó estava lutando pela bênção dele. E lutou como gente grande. Quando Deus viu que ele lutava assim, ele falou, qual é o seu nome? Deus, o nosso Pai, sabe tocar na nossa ferida. Por que Jesus lá no poço de Samaria, ele falou para aquela mulher samaritana, vai na cidade, chama o seu marido. Por que Jesus foi falar isso para ela? Chama o seu marido. Ela falou, eu não tenho marido, Senhor. Jesus tocou na ferida dela. Jesus disse, você respondeu bem, você foi sincera. Você já teve 5 homens e esse que está com você agora não é seu marido. Jesus tocou na ferida dela. Aquele jovem rico, aquele jovem que possuía muitos bens, que chegou na presença de Jesus e queria ser discípulo de Jesus, e Jesus falou, você pode me seguir, primeiro vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois vem e me segue. Por que Jesus falou isso para ele, e não falou isso para o Pedro, quando chamou Pedro? Porque o problema daquele jovem é que ele confiava nos seus bens, não é? E a Bíblia fala que aquele jovem olhou para o chão, e porque ele possuía muitos bens, ele não conseguiu abrir mão de todos os seus bens para seguir Jesus. Então Jesus, o nosso Senhor, quando Ele quer transformar você, quando você deseja ser transformado, Ele vai tocar na sua ferida. Na sua ferida. Por isso Ele falou, qual é o seu nome? E ele disse, usurpador. Jacó. Agora você não vai mais se chamar assim. Qual foi a bênção? Lembra que nós falamos semana passada? Bênção se profere, bênção é dita, a bênção é falada. O que é a bênção? Qual foi a bênção que Deus deu? Ele pediu, não deixe o Senhor ir sem me abençoar. A partir de agora você não vai mais se chamar Jacó. A partir de agora você será Israel. Recebe essa bênção. Hoje você deixa de ser usurpador. Hoje você passa a ser Israel. Aquele que luta com Deus. Amém? Demais. Deus teve um encontro com Jacó. Mas Jacó precisou lutar pela sua bênção. Ele precisou se esforçar. E na hora Deus tocou na ferida dele. E curou, né?
agora você vai se chamar Israel. Porque, irmãos, ali, naquele momento de fraqueza, o Jacó sabia que ali ele dependia só de Deus, porque o Esaú, o seu irmão, tinha poder para tirar tudo dele e ainda matá-lo. Esaú estava vindo com 400 homens. Por que você acha que o irmão dele vinha com 400 homens dar as boas-vindas para Jacó? Esaú vinha para se vingar, ele vinha com 400 homens. Então, no momento de fraqueza absoluta, quando acaba a sua autoconfiança, quando acabou o seu ego, aí você está pronto para ser tratado por Deus. Às vezes Deus vai te levar para o vale de Jaboque na sua vida, viu, meu irmão, minha irmã? Para o seu casamento poder ser consertado, para os seus negócios irem para frente, para a sua saúde ser restaurada. Às vezes você tem que ir para um vale de Jaboque, entregar tudo que você tem, tudo que você confia e falar: Deus, eu preciso do Senhor. E pode ser que quando o Senhor vier ter um encontro com você, Ele vem para te dar umas varadas, para tocar na sua ferida, para mostrar que você não está tão certo assim como você pensava. Ele vai tratar de você. Essa é a bênção de estar sós com Deus. Amém? Esse exemplo da palavra é para nós. Nós precisamos ficar sós com Deus, para podermos ser quebrantados, sabe, tratados, restaurados. E aí Deus tem os meios dele. Um vai ficar na solidão, o outro vai ficar na enfermidade, o outro vai ficar na miséria, o outro vai ficar... Cada um tem um jeito de ficar sós com Deus. Deus prepara o jeito certo. E aí quando você estiver ali, Ele vai tocar na sua ferida. Só que Jacó, quando saiu dali, ele saiu em paz. Ele saiu em paz. Ele passou a noite inteira brigando pela bênção dele, mas aí ele saiu em paz. E sabe o que aconteceu? Quando seu irmão veio com aqueles homens todos, Jacó fez o que ele tinha dito que ia fazer mesmo, mandou todos os presentes na frente, mas o Esaú falou: não precisa, meu irmão, não precisa, pode ficar com tudo. Eu estou bem, eu tenho bens, eu não preciso dos seus bens. E Jacó falou: não, mas eu faço questão, fica com isso, porque você me recebeu como irmão, fica com tudo. Mas quem foi que mudou o coração de Esaú? Deus. Quem foi que deu paz no coração de Jacó? Deus. A partir de agora, então, nós conhecemos o Senhor como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou Abraão, Isaque e Israel. Hoje nós temos uma nação linda chamada Israel, nome que o anjo do Senhor deu para o usurpador. Deus transforma a sua maldição em bênção. Só Deus pode fazer isso. Mas vou te falar, você precisa desejar muito ter um encontro a sós com Deus. E eu até acho que na nossa vida a gente vai ter alguns encontros a sós com Ele, né? Alguns encontros. Eu louvo muito a Deus por esse encontro que eu tive com Ele há um ano atrás. Quando você está tendo um encontro de tratamento na presença de Deus, ele é duríssimo. Pode ter certeza que enquanto eu estava naquele tempo todo entre morre e não morre, vive e não vive, passa aquele filme na cabeça, passa tudo, você se sente totalmente impotente, incapaz, como ele estava se sentindo. Você faz alguns planos com Deus, reforça a sua aliança, e você sai do vale de Jaboque melhor. Você sai sempre melhor, amém? Porque Deus te ama, Ele quer te tratar. Então, olha, fique a sós com Deus. De repente você não precisa chegar numa situação extrema. Você pode se propor. A gente está agora começando uma semana de santificação. Você já se propôs a ter um tempo a sós com Deus? Você e Ele. Para estar buscando, para estar clamando, para estar chorando, para estar orando. Um tempo a sós com Deus. Quando você tem um tempo a sós com Deus, você recebe revelação.
Às vezes o problema continua igualzinho. Quando Jacó saiu do encontro com Deus, o problema continuava igual. Esaú ainda vinha com 400 homens, estava tudo igual, mas ele já tinha paz, porque ele sabia que Deus já tinha dado a revelação, Deus ia consertar tudo. Então, quando você começa a tirar um tempo a sós com Deus, Deus vai te dar revelação, vai clarear os seus planos, vai clarear suas ideias, vai te dar propósitos. Amém? Essa palavra é fiel e é verdadeira. Essa palavra foi provada por séculos e gerações. Você pode colocá-la à prova. Agora, tem alguma coisa que é muito importante, que eu creio que é essencial. Fome de Deus. E a gente vai aplicar isso aqui agora em nome de Jesus. Fome de Deus. Deus fala que quem busca Ele com muito desejo encontra, né? Quando a gente clama mesmo, quando a gente deseja muito, a gente recebe. E a gente viu isso na vida de Jacó. Ele lutou muito com o Senhor, ele lutou muito, até que ele expressou o que ele queria. Eu não vou deixar o Senhor sair, Deus. Agora que eu consegui estar com o Senhor, eu não vou deixar o Senhor sair sem me abençoar. E ele segurava o anjo e lutava com o anjo, não desgrudava do anjo. O Senhor não vai embora enquanto não me abençoar. Até que o anjo do Senhor tocou na junção aqui, nessa articulação, né, coxo femoral, tocou no nervo dele. Alguém aqui já teve dor de nervo ciático? Imagina isso um pouco pior. E a partir daquele dia, Jacó mancou. Desde aquele dia, Jacó ficou coxo. Aí ele podia falar: eu fiquei coxo, mas eu tive encontro com Deus. E eu não sou mais usurpador. Meu nome é Israel. Amém? Eu tive encontro com Deus. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Hoje eu tenho paz. Isso aqui não é nada. Meu nome é Israel. Amém? O encontro com Deus. Se você quer ter um encontro com Deus, você tem que buscar, você tem que clamar, tem que pedir, tem que desejar, tem que jejuar. Luta pela tua bênção. E tem uma coisa que é prometida no Novo Testamento e não tinha no Velho Testamento, que é o batismo com o Espírito Santo. É você ser cheio da presença dEle, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Já pensou você ser cheio da presença de Deus? Você que está se sentindo um vaso seco, você pode ser um vaso cheio da presença de Deus. Só que quem é que recebe esse enchimento? Quem crê e quem deseja, quem busca, quem pede. Eu vou te dizer uma coisa, eu, se fosse você, não me conformaria em ser um cristão sem ser cheio do Espírito Santo, sem o batismo do Espírito Santo. É um direito seu. Eu conheço pessoas que não receberam cura física ainda. Eu conheço pessoas que não receberam ainda alguma bênção, que estão esperando de Deus, e tem várias razões para isso. Mas eu não conheço alguém que tenha muita fome e sede de Deus e que não seja batizado com o Espírito Santo. Isso eu não conheço. Eu conheço cristãos que desistem antes de receber. Mas ninguém que clama, pede, busca, bate, deixa de receber. Eu quero muito pedir que o Espírito Santo hoje derrame sobre as nossas vidas o enchimento do Espírito Santo. Porque quando a gente está cheio da presença dEle, aí você entra no seu quarto em secreto, como Jesus falou, e é você e Ele. É a coisa mais linda. É você e o Espírito Santo que está se movendo em você. Dá uma olhada em Efésios 2:1. Efésios 2:1. Olha o que a gente vai querer buscar e pedir, porque é promessa para nós. Efésios 2:1. Diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele
Ele vivifica o nosso corpo. Vivificar é dar vida. Amém? Ele vivifica os nossos corpos. Tem algumas pessoas que quando recebem a unção do Senhor fica até mais jovem. Mas será que é vivificar mesmo? Dá uma olhada em Romanos agora. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, se esse Espírito, que é o Espírito Santo, né? Se ele habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo vai vivificar o seu corpo mortal. Amém? Você entende? Vivifica o nosso corpo, rejuvenesce, dá força, dá saúde, dá alegria, dá vigor. O Espírito Santo, a presença de Deus em nós. Isso é uma promessa. Por isso que Jesus até disse para os discípulos: vocês não saiam de Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai. Não saiam de Jerusalém até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Aí vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. Então, irmãos, eu quero te convidar a dar um passo importante na sua vida, para você se alinhar com a vontade de Deus. Se você ainda não tem o enchimento, o batismo com o Espírito Santo, eu te aconselho a começar a pedir, buscar e pedir. Pedir e buscar até receber. A gente tem aí 7 dias para isso, de repente. Não sei qual vai ser a direção de Deus. Amém? E se você já tem, a Bíblia fala: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. A gente pode estar sempre se enchendo da presença do Espírito Santo. Deus fala: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, que é o que a maioria das pessoas está fazendo agora nesse carnaval, né? Se embriagando com bebidas alcoólicas. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É um conselho de Deus para nós. E quando a gente então está cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, a gente tem o conselho dele, a gente tem a revelação dele, a gente tem a força dele, a gente tem a saúde dele, a gente tem a alegria dele. Os problemas podem continuar lá, mas agora você sabe que Deus é maior do que o seu problema e Deus vai te ajudar a encontrar a solução para os problemas. E vai mesmo. Amém? Toma posse? Deus tem 2 promessas para os seus filhos. Primeiro, a gente tem acesso ao reino de Deus. Jesus falou: não temam, pequenino rebanho, porque ao meu Pai agradou dar-vos o seu reino. Não temam, pequenino rebanho, ao meu Pai agradou dar-vos o seu reino. O reino de Deus é para nós, irmãos. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus está dentro da nossa casa. O reino do céu está em nós. Isso é uma promessa para os que creem. E a outra promessa é vida eterna. A vida eterna já começou, mas eu vou passar na eternidade com Deus. Mas o reino de Deus já é agora. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa é a promessa do Pai para nós. Então, ou a gente está cheio do Espírito Santo, irmão, no meio dessa geração. A nossa geração é uma geração incrédula, perversa. Vocês viram uma notícia que já não é recente, mas saiu numa revista semanal de novo agora, que aconteceu há quase um ano atrás. Uma população, numa cidade do estado de São Paulo, que linchou uma mulher, matou uma mulher a pontapé, soco, como faziam na Idade Média. Vocês viram? Lembra? Porque foi divulgado numa rede social um retrato falado de uma mulher que sequestrava crianças para magia negra. As pessoas de um determinado bairro, se não me engano no Guarujá, né? Viram o retrato falado e disseram: é aquela mulher, é a mulher. E por causa de um retrato falado de uma rede social dessas, de Facebook, aquela mulher foi
morta, a paulada, pontapé, pedrada, crianças assistindo, e foi jogado numa vala. O ano passado, aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Geração incrédula, perversa, coração endurecido, geração que não crê em Deus, geração que passa aí 10 dias bebendo, usando droga, se prostituindo. E se você fala que você é crente, vão falar, você é bobo, você é fanático, você está perdendo, etc, etc, etc. Irmão, sabe o que você precisa? O que eu preciso? Ser cheio do Espírito Santo. Para não pensar que eu sou louco. Porque é a minoria que faz o que a gente está fazendo. Jesus falou, o caminho que conduz à vida eterna é estreito, poucos acertam por ele. Para você não começar a ouvir ensino de espíritos enganadores, que a Bíblia fala que nos últimos tempos virão espíritos enganadores, que é 1 Timóteo 4:1, eu vou ler só esse versículo, 1 Timóteo 4:1, olha só que coisa terrível, Deus deixou tudo registrado, mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou negarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Alguns vão deixar a fé, porque vão ouvir doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Então, ou a gente se torna um pouquinho radical, e a gente busca o Senhor e fala, Senhor, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. E Ele vai falar, tá bom filho, eu vou te abençoar, então eu vou te transformar. Eu vou te transformar, porque do jeito que você está trazendo vergonha para o meu nome. Você está trazendo vergonha para o meu reino. Porque você é reconhecido como meu filho. Quer mesmo a bênção? Mesmo que eu tenha que tocar na junção da sua coxa? Quer a mesma bênção? Mesmo que eu toque na sua ferida e eu exponha para você o seu ponto fraco? Quer a minha bênção? Quero, Senhor. Então você é abençoado. Aí você é cheio do Espírito Santo, a sua vida muda, você abre mão de certas coisas que você não abriria antes, você muda os seus gostos, você muda tudo, porque agora o querer dele é o nosso querer. Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O meu desejo é fazer a vontade do meu Pai. Sabe quando você for orar, Jesus disse, Pai, seja feita a tua vontade. Quando a gente chegar nesse ponto, irmãos, a gente está com tanta fome de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que a gente vai fazer só o que o Pai deseja. E o seu lar vai ser lugar de bênção. O seu lar vai ser lugar de bênção. Amém? Eu fico feliz que às vezes algumas pessoas, ovelhinhas nossas, tem gente que conhece a gente há 30 anos, 35 anos, né, que eu sou pastor. Alguns irmãozinhos falam, olha, que bênção, a sua família é referência para mim. Vocês como casal, vocês como pais, vocês como avós são referência. Glória a Deus. Mas então saiba que muitas vezes eu abri mão de muitas coisas do meu ego, para poder ser um pai, para poder ser um marido, para poder ser um avô. Muitas vezes eu abri mão de muitas coisas que eu gostaria de fazer, para ser pastor, para agradar o coração do Pai. Muitas vezes eu deixei de fazer programas, passeios e coisas da minha vontade para servir a Ele, ou porque algumas coisas que eu poderia fazer poderiam trazer escândalo para alguém, então eu não faço. Você entende? Tem um preço, mas vale a pena. A recompensa é uma vida em paz, a recompensa é uma vida abundante. A recompensa é poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. A recompensa é você poder dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo nenhum, porque o Pai está comigo. E se de vez em quando o Pai tiver que usar a vara em mim, amém, Senhor, usa mesmo, porque eu quero ser um homem segundo o teu coração, me trata mesmo, Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos?
Que Deus toque na sua vida, que essa palavra possa entrar no seu coração e produzir um efeito como Ele vai produzir aqui nas nossas vidas. O Senhor, por amor a você, muitas vezes Ele vai te encontrar para te transformar. Amém? Celebre a fidelidade do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força.